Oi, gente, eu sou Luísa Menezes, professora de gramática, e hoje a gente vai falar de duas das figuras de linguagem, que são figuras de som, a aliteração e a assonância. Elas são bem parecidas, só tem uma diferença. Na aliteração, a gente tem uma repetição de sons consonantais, enquanto na assonância, a gente tem uma repetição de sons vocálicos. Isso tudo na mesma sentença ou no mesmo texto. Então vejam, por exemplo, essa frase aqui de Vinícius de Moraes. O pato pateta pintou o caneco. É muito parecida com os trava-línguas que a gente faz. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente tem a repetição do R, que é uma consoante. Aqui a gente tem as repetições do P e do T, que são também consoantes. Então, uma aliteração. Já aqui, a gente tem assonância, porque tem a repetição da vogal U. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então, essa repetição é utilizada de maneira proposital em prol de causar rima na canção do autor, Djavan. E aí, nas questões, essa aliteração, assonância, aparece da seguinte forma. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Então, a gente tem que reparar as duas coisas, tanto a exploração do extrato sonoro, quanto o uso de termos coloquiais. E aí a gente vai ver o texto aqui. O texto diz o seguinte. Para o Mano Caetano. O que fazer do ouro de tolo, quando um doce bardo brada a toda brida? Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Geografia de verdades, guanabaras postiças, saudades banguelas, tropicais preguiças. A boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto, e com isso ressuscita a vampira, sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo, ó, Narciso peixe ornamental, tisme outra vez, ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal, tisme, caçoe de mim, importune-me. E aí, nas alternativas, ele coloca alguns trechos da canção. Na letra A ele bota, quando um doce bardo brada a toda brida. A gente tem sim uma exploração de extrato sonoro, com a repetição do B, do R, mas não tem nada sobre o uso de termos coloquiais. Letra B. Em velas pandas, suas esquisitas rimas, a gente tem também uma repetição do S aqui, que está bem frequente, mas não tem nada de uso de termo coloquial. Letra C. Que devora a voz do morto. Não tem nada de exploração do extrato sonoro. Na letra D, lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo, e aqui a gente já vê as duas coisas, tanto a repetição do L e do B, quanto essa parte do uso de termos coloquiais. Quando ele diz tipo para rimar com ouro de tolo, é um termo coloquial que a gente usa geralmente na oralidade. Então a resposta certa é a letra D. É isso, gente. Não esqueçam de curtir. Oi, gente, eu sou Luísa Menezes, professora de gramática, e hoje a gente vai falar de duas das figuras de linguagem, que são figuras de som, a onomatopeia e a paronomásia. Elas são bem diferentes, então vamos explicar uma de cada vez. A onomatopeia se dá a partir da inserção de palavras no discurso que imitam sons. A gente vê muito isso nas tirinhas, por exemplo, quando a gente quer imitar um som de batida ou um som de alguma coisa caindo, sempre por meio das onomatopeias. Mas elas podem aparecer em outros tipos de texto também, que nas tirinhas é mais frequente. Vejam, por exemplo, nessa tirinha aqui. A gente tem o Cascão gritando socorro, socorro, e aí ele ouve um cabrum. Esse barulho provavelmente da tempestade ou da trovoada que antecedeu essa chuva aqui, que o Cebolinha deu um guarda-chuva para ele. Então esse cabrum é um som que a gente tenta imitar por meio de uma palavra, logo uma onomatopeia. Já a paronomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos, numa mesma sentença, no mesmo texto. Então, palavras como acidente e incidente, cumprimento e comprimento, descrição e descrição, são palavras extremamente parecidas. Então, quando colocadas numa mesma sentença, elas fazem parte da utilização do recurso da paronomásia. Vejam aqui, por exemplo, nessa frase do Padre Antônio Vieira. Com tais premissas, ele, sem dúvida, leva-nos às primícias. Premissas e primícias são palavras com significados distintos, porém com sons muito parecidos que foram utilizadas na mesma sentença. Então, a gente tem aqui a presença da paronomásia. Essas duas figuras de linguagens
figuras de linguagem, não aparecem tanto nas questões. Então a gente criou uma questão para vocês. Vejam esse poema aqui, O Relógio de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. E aí a questão diz o seguinte: o efeito de sentido do texto se dá a partir da utilização de uma das figuras de som conhecidas como onomatopeia pelo autor. A marca dessa figura está presente, e aí ele vai dando várias características de figuras para você dizer qual é a marca da onomatopeia que está presente nesse texto que a gente acabou de ler. Na letra A diz, na repetição de sons vocálicos, não é isso é de outra figura de linguagem, que é a assonância. Na letra B, nas rimas ricas em todos os versos, também não. Letra C, na representação do som do relógio, tic-tac. Sim, é uma onomatopeia esse tic-tac que se repete o tempo inteiro no poema. Letra D, no uso de palavras com sons similares, não, é a paronomásia. E letra E, na ausência de sons essenciais para a compreensão do poema. Não, isso nem acontece. Então a resposta certa é a letra C. É isso, não esqueçam de curtir. Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje são figuras de linguagem, módulo 3, páginas 20 a 21. São três as figuras de linguagem que veremos hoje: aliteração, assonância e paronomásia, ou paranomásia. A aliteração, ela consiste na repetição de consoantes, de sons consonantais, que são semelhantes e a intenção é dar ritmo e musicalidade ao texto. Já a assonância é a repetição de uma vogal ou de vogais do mesmo som, dando ritmo e também reforçando a ideia expressa no poema. E a paranomásia ou paronomásia, ela consiste em que palavras que tenham a grafia ou a pronúncia parecida, porém com significados diferentes, ou seja, palavras parecidas. Então, vamos ver cada uma delas agora. Aliteração. Vamos ler o texto a seguir e responder as questões. Perguntas e respostas. Paciente que sou de entrevistas, muita vez atendo a perguntas das mais estapafúrdias. Por que está escrevendo à mão? Por que não usa a máquina? Por que o tique-tique, o toque-toque ou o puque-puque da máquina me picota a cuca? As entrevistadoras eram umas menininhas, gostaram do estilo, foi de propósito, especialmente para elas. Então, Mário Quintana, perguntas e respostas. A vaca e o hipogrifo, quarta edição, Porto Alegre, LIPM, 1983, página 113. Vamos às perguntas, então. Opa, deixa eu voltar aqui. Leia o trecho ao lado em voz alta. Máquina que picota a cuca. Quais sons de consoante se destacam nesse trecho? Letra B. A combinação desses sons remete ao som de que elemento? Caneta, máquina de escrever ou voz? Bom, então aqui a definição de aliteração, que é o que ocorre nesse trecho, que é a repetição da mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes, acrescentando ritmo e musicalidade ao texto. Volta. Assonância. 1. Leia o trecho de um poema do escritor Guilherme de Almeida. E bamboleando em ronda, dançam bandos tontos e bambos e de pirilampos. Que vogais se repetem de forma mais expressiva nesse trecho do poema? Então, notem. E bamboleando em ronda, dançam bandos tontos e bambos de pirilampos. Então, qual vogal, som vocálico aí se repete por mais vezes? Que efeito essa repetição produz para o leitor? Então, a repetição de uma vogal ou de vogais de mesmo som
dando ritmo e ou reforçando a ideia expressa no poema, é chamada assonância. Paronomásia. Leia uma estrofe de um poema do escritor brasileiro Afonso Romano de Santana. Como? Como um selvagem como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar com a displicente volúpia de quem mata para viver. Então, vamos ver aqui. Volta. Letra A. Observe as palavras em destaque no segundo verso da estrofe. Qual é o sentido de cada uma delas? Então, tem aqui destacado o como e o como. Então, como um selvagem como. Quais são os sentidos dessas palavras? Bom, a que classe gramatical pertencem? Então, como um selvagem como, cada uma dessas expressões, né, pertence a uma classe gramatical diferente. Então, vocês têm que notar isso. Então, as palavras com o mesmo som, mas com sentidos diferentes, são chamadas parônimos. Quando ocorre um parônimo em um texto, dizemos que foi empregado o recurso sonoro denominado paronomásia. Ok? Bom, então é só isso mesmo a atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero também as respostas no Google Classroom e qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.